O autor aos Hebreus, no capítulo 5, tinha estado a falar de crescimento, de maturidade, de crescer e deixar o leitinho. Lembram-se? Deixar o leitinho, começar a comer comida sólida. É um processo normal do crescimento. Espiritualmente também é suposto que assim aconteça. Deixemos de ser bebezinhos espiritualmente, sempre com aquele registro venha a mim, venha a mim, venha a mim, e passemos a ser mais maduros, e pessoas que em vez de estarem sempre a dizer venha a mim, venha a mim e venha a mim, também cuidam e também dão de si. É o processo normal do crescimento, não é? Nós, quando éramos meninos, toda a gente tinha que cuidar de nós. Agora que somos adultos, cuidamos nós de quem precisa, não é? Também precisamos que cuidem de nós, obviamente. Mas nós já sabemos que não somos o centro do universo, não é? As criancinhas não sabem, acham que são o centro do universo. E é suposto no crescimento isso ser ultrapassado. Às vezes não é. Às vezes as pessoas ficam assim a vida toda, a acharem que são o centro do universo. É um problema. Mas o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Paulo, é o autor aos Hebreus, que é desconhecido. Ele fala disso e depois diz, pelo que, no capítulo 6, pelo que, por causa destas coisas, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, e isto faremos se Deus o permitir. Então ele diz, pelo que, por causa destas coisas, deste processo de crescimento que deve acontecer na vida de todos os crentes, todos os discípulos de Jesus, por causa disso, vamos deixar de estar sempre ignorantes, vamos deixar de estar sempre a precisar que nos lembrem de quais são os fundamentos. Não é deixar de precisar que nos lembrem, é deixar de precisar que nos estejam sempre a instruir sobre isso. Não é? E nós andarmos sem noção do que é que essas coisas significam e da importância dessas coisas. Nós temos sempre que lembrar isto. Não é? Mas o que estava a dizer o autor aos Hebreus, vamos consolidar o que já aprendemos e vamos continuar a aprender mais. Vamos continuar a ir mais além, mais longe, a aprofundar mais. Mas temos sempre que construir nas bases. Não é? Temos sempre que ter os fundamentos para construir. Por isso é importante os fundamentos serem mantidos. Não é? Já sabemos o que é que acontece quando nas construções não há manutenção. O que é que acontece? As coisas deterioram-se. Não é? Os fundamentos têm que ser mantidos, têm que ser consolidados, têm que ser cuidados. Mas depois dos fundamentos estarem lá no sítio, sólidos, é preciso construir sobre eles. Não é? Construir um edifício. E é isso que o autor aos Hebreus está aqui a dizer. E nós da última vez falamos de quê? Quando falamos sobre esta passagem. Alguém se lembra? Está aqui, falamos do primeiro fundamento. Ninguém se lembra daquela palavrinha grega? Metanoia. Metanoia. Não é paranoia. É metanoia. A palavra grega para arrependimento é esta palavra. Metanoia. Não é? Que significa o quê? Arrependimento, mudança de ideias ou direção, mudança interior, transformação interior. Particularmente com referência à aceitação da vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus e ser transformado interiormente. Metanoia é isto. É disto que estamos a falar quando falamos de arrependimento. Já falamos sobre isso. Está disponível no YouTube da igreja. Está disponível no Facebook. Portanto, podem relembrar se quiserem. E agora vamos ao segundo fundamento do qual o autor aos Hebreus fala aqui, que é qual? Alguém me ajuda? Fundamento do arrependimento das obras mortas e de... Fé. Fé em Deus. Fé em Deus. Vamos passar à fé, então. Vamos passar a este fundamento da fé. E mais uma vez vamos à palavra grega. Vamos ao grego para perceber qual é a palavra original, porque esta palavra fé é usada à torto e à direito. É usada, espezinhada, pisada, maltratada. Já quer dizer tudo e não quer dizer nada. Ninguém sabe exatamente o que é isto da fé. Usa-se a palavra fé para as coisas mais absurdas. A palavra grega para fé é esta palavra.
pistis, que significa fé, sim, mas não só. Significa crença, confiança, fidelidade. Quando aparece a palavra fidelidade, é pistis, está lá também. Depois, de acordo com o contexto, é traduzida por fé, ou por fidelidade, ou por confiança. Então, isto, quando olhamos para estes significados, percebemos que fé não é fezada. Não é? É muito diferente daquele chavão. Mas eu tenho fé que nas férias vou até o Algarve. Não é? Ou eu tenho fé que o Benfica vai ser campeão. Não é? Esse tipo de fé. Não é? Esse tipo de fé que é fezada, não é? É fezada. Não é? Sabemos lá. Isso é fezada. Não é? É aquele pensamento positivo. Não é? Eu vou acreditar com tanta força que se calhar até vai se tornar mesmo real. E nós às vezes na igreja usamos fé dessas maneiras, dessas formas também. Usamos fé torta e à direita, a palavra fé. Mas não tem nada a ver com isto. Não é um pensamento positivo. Não é, vamos ver se eu falar bem, pode ser que venham coisas boas. E isso tem algum fundamento, mas a palavra fé é muito mais profunda do que isso. A palavra fé é uma atitude contínua. Né? A fé nasce num momento, mas depois é uma atitude contínua. É um estilo de vida. É como o arrependimento. É um estilo de vida. Fala de fidelidade, fala de permanecer fiel. É muito mais do que um sentimento. É muito mais do que uma crença. Fala de permanecer continuamente fiel. Vamos ver aqui um exemplo Vamos ver aqui um exemplo de pessoas que começaram a confiar em Deus, que puseram a sua confiança em Deus. Vamos aqui a Êxodo, capítulo 19, versículo 1 a 8, e vamos ver o povo de Israel. Vamos olhar aqui para um exemplo de quando o povo de Israel decidiu colocar a sua fé em Deus. Versículo 1 a 8. Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar de entre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Muito interessante isto. Muito interessante. Quando é que a fé dos israelitas nasceu? Quando é que a fé se tornou real na vida dos israelitas? Foi quando eles viram o mar vermelho a ser aberto? Quando tomaram uma decisão. Eles tinham visto coisas incríveis. Não é? O que é que eles tinham visto quando Deus os tirou do Egito? As pragas que Deus enviou sobre os egípcios por causa da dureza do coração de Faraó.
o mar vermelho a ser aberto, os egípcios a serem engolidos. Quantas coisas incríveis eles tinham visto. E isso tinha produzido fé neles? Se calhar. Se calhar. Mas a fé só se consumou quando eles tomaram esta decisão. A fé é uma decisão. Não é um sentimento. A fé é uma decisão. Uma decisão de crer e confiar em Deus. Não importa o que é que nós já vimos acontecer. Isso não importa onde é que nós estamos. Não importa se estamos junto do povo de Deus. Não importa se nós estamos misturados com o povo de Deus. Isso não diz nada sobre a nossa fé. Não importa se nós sentimos um arrepio quando cantamos. Não importa se ficamos emocionados. Não importa há quanto tempo andamos na igreja. Isso não diz nada. Nada. Todas essas coisas podem ser boas, mas isso não diz nada sobre a nossa fé. A fé, porque Deus teve que lhes perguntar. Eles tiveram que dizer. Eles tiveram que tomar uma decisão. Deus disse a Moisés para anunciar isto aos filhos de Israel. Vocês viram o que fiz aos egípcios. Vocês viram as evidências. Vocês já viram. Agora, se ouvirem a minha voz e guardarem o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sereis a minha propriedade. Foi esta a proposta de Deus ao povo de Israel. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. E Moisés chamou os anciãos do povo e disse-lhes estas palavras. E todo o povo, diz aqui no versículo 8, todo o povo respondeu a uma voz, e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E neste momento começa a vida de fé dos israelitas. Eles podem ter sentido, podem ter sentido coisas muito boas e até podiam já confiar em Deus. Nós não sabemos o que acontece no coração das pessoas, não é? Mas se aquilo que acontece no teu coração não te levou a tomar uma decisão definitiva para a tua vida, então isso não é fé. Não é fé. Isso pode ser uma vida de religião, pode ser o que quiserem, mas não é fé. Porque a vida de fé começa quando nós tomamos uma decisão consciente de seguir a Deus, como os israelitas fizeram, de pertencer a Deus. Pertencer. De ser propriedade peculiar, como diz aqui. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos. A fé vem pelo ouvir, no entanto, como nós vemos aqui com o exemplo dos israelitas, ouvir exige uma resposta. Não é? O ouvir é muito importante, mas precisamos de uma resposta. É preciso ser dada uma resposta. E foi isso que Deus pediu aos israelitas. Foi essa decisão consciente que Deus pediu aos israelitas. E nós já tomamos essa decisão. É para tomar. É para tomar essa decisão. É esse o convite de Deus. É esse o apelo de Deus. Tomar uma decisão e depois, quando se toma uma decisão, é para levar essa decisão até ao fim. Nós sabemos que muitos do povo de Israel se desviaram. Sabemos que muita coisa aconteceu de errado. E acontecem coisas erradas. Não é? E na vida de fé há tropeções, há dificuldades, há desvios. Mas se nós tomamos uma decisão consciente, então nós devemos levá-la até ao fim. Não é? E não deixar que as circunstâncias ou as emoções nos desviem daquilo que nós decidimos. E o problema muitas vezes é esse. É que nós deixamos que... Aliás, muitas vezes as próprias decisões são tomadas na base da emoção. E isso nunca é bom. Nunca é bom. Vocês já imaginaram se tomássemos a decisão, por exemplo, de comprar uma casa na base da emoção?
Mas há pessoas que fazem isso. E não só de comprar um carro, ou de comprar seja o que for. Né? Ai, que lindo, eu gosto tanto, vou comprar. Vou fazer um crédito, sim, depois vemos as contas, depois vemos isso. Já viram? Se fosse assim. Todos nós concordamos que não é bom tomar decisões importantes com base na emoção. Mas achamos que na nossa vida espiritual é diferente. Porquê? Não é diferente. Temos que tomar decisões racionais, conscientes. Claro, as emoções estão lá e as emoções são importantes e são boas e também nos ajudam, mas é no lugar certo. Porque quando as decisões tomam o leme, aí temos muitos problemas, muitos problemas. Seja na nossa vida, nas coisas corriqueiras do dia-a-dia, seja nas coisas grandes, importantes. Há muita gente que toma a decisão, por exemplo, de casar pela emoção. Eu gosto, então bora. Pois não é assim. Né? As decisões importantes exigem isto. O que é a fé? Como é que podemos definir fé? Para definirmos fé, vamos um bocadinho mais à frente. Vamos fazer batota e saltar até o capítulo 11 de Hebreus e vamos ver como é que a fé está lá definida. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento. O que é que isto nos diz? A fé é um fundamento, como estávamos a ler lá no capítulo 6. É um firme fundamento. Não é uma emoção. É um firme fundamento que está lá a estruturar tudo. É o firme fundamento das coisas que se esperam. E atenção, o que é que nós esperamos? É o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é que nós esperamos? Quais são as nossas expectativas? Quais são as nossas expectativas? Não estamos a falar aqui de qualquer tipo de fé. Não estamos a falar aqui... Estamos a falar aqui daquilo que é fé realmente. E não de formas de fé que não têm nada a ver com aquilo que fé realmente é. Não sei se estou a conseguir explicar. É também a prova das coisas que não se veem. Que coisas são essas que não se veem e que a fé é a prova delas? Que coisas são essas? Às vezes pomos as coisas num patamar tão pequenino, tão baixinho. Né? Achamos que a fé é prova das coisas que não se veem e aquilo que nós vemos é tão curtinho. Né? Não é que não haja coisas importantes. Né? Há coisas que nós não vemos. Por exemplo, quem está aqui a estudar quer passar de ano. E a fé, e não está a ver isso não se vê. Mas a fé é prova disso. Sim, ok, até pode ser. Mas mais importante do que isso, a fé é a prova das promessas de Deus. A fé é a prova das promessas de Deus. E as promessas de Deus, e Deus promete que é uma promessa de Deus também, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então se eu estou a estudar, e se eu estudar, né, eu posso ter confiança de que as coisas vão correr bem. Às vezes pode haver precalços, mas se eu der o meu melhor, eu posso ter essa confiança, né, nas coisas que não se veem. Mas mais do que isso, a fé é prova das promessas de Deus que não se veem. A fé é prova de que Cristo, Ele vai voltar. A fé é prova da ressurreição. A fé é prova da vida eterna. Né? Tudo aquilo com que nós temos que lidar na nossa vida diária é importante. Também é propósito de Deus. Nós estamos nas coisas. Se estás a estudar na escola, isso também é propósito de Deus que tu estejas lá. E não estás lá por acaso. Estás lá porque Deus te colocou. Né? E agora vamos fazer o que é com isso? Isso tudo é importante, mas nós temos que olhar mais além. Mais além. Temos que olhar para a eternidade. Temos que olhar para as coisas com uma perspectiva da eternidade. Mais além do que as coisas corriqueiras do dia-a-dia, que são importantes, mas não são tudo. Aliás, o apóstolo Paulo,
Ahm, ele diz... Agora não me estou a lembrar. Mas eu queria ler mesmo esta passagem. 2 de Coríntios 4,18 diz assim: não atentamos nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Okay? Os nossos olhos não estão presos às coisas que se veem. Estão nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, passam. As que se veem são aquelas que passam. As que não se veem são as que são eternas. E nós tendemos a pôr a nossa confiança naquilo que vemos. E isso não é fé. A fé é a prova das coisas que não se veem. E por ela os antigos alcançaram testemunho. Qual foi o testemunho dos antigos? Nós depois vamos chegar ao capítulo 11 de Hebreus e vamos ler os testemunhos. Mas quais foram os testemunhos? São testemunhos de quê? Pela fé nós alcançamos testemunho de quê? Da obediência a Deus. A fé é um testemunho da obediência a Deus. Nós, pela fé, obedecemos a Deus e damos esse testemunho. E deixamos esse testemunho. Espalhamos esse testemunho à nossa volta e deixamos esse testemunho para quem vem a seguir a nós. Como os antigos, de quem o autor aos Hebreus está a falar. E depois nós vamos ver. E se lerem o resto da passagem, está lá. Alcançaram testemunho. Nós temos o testemunho do povo de Israel. Vimos esse testemunho de que eles disseram sim a Deus, quando Deus os convidou para serem sua propriedade. E temos esse testemunho, eles disseram sim. Isso é inspirador para nós. E Deus trabalhou no povo de Israel e levantou geração após geração até chegar ao seu objetivo. Qual era o objetivo de Deus com o povo de Israel? Qual era o objetivo de Deus? Era suscitar do povo de Israel o quê? A redenção. A redenção da humanidade. A partir do povo de Israel, Deus trouxe quem? Cristo. Deus trouxe Cristo. Esse era o objetivo de Deus. E é a fé em Cristo que nos salva. Esse foi sempre o objetivo de Deus. O povo de Israel colocou a sua fé em Deus e Deus trabalhou neles até suscitar do povo de Israel aquele que iria ser a salvação de toda a humanidade, de todo aquele que nele cresce. Vamos ler a história do cego Bartimeu. Alguns conhecem, mas vamos ler isto em pormenor. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem é que quer ler? Marcos 10, do 46 ao 52. Quem se voluntaria? Espera aí. Chegaram a Jericó, e quando Jesus ia a sair da cidade, com os discípulos e muito povo, estava um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Mal o cego ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, que por ali passava, pôs-se a clamar muito alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitas pessoas repreendiam-no e mandavam-no calar, mas ele continuava ainda mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e mandou-o chamar. Foram chamá-lo e disseram-lhe: Anima-te e vem daí que ele está a chamar-te. O cego atirou a capa para o lado, levantou-se e caminhou para Jesus, que lhe perguntou: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Ó mestre, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe: Está bem, a tua fé salvou-te. Naquele mesmo instante, Bartimeu ficou a ver e seguia também com Jesus pelo caminho. Obrigado.
Eu gosto muito da história do cego Bartimeu. Porque o cego Bartimeu tinha muita consciência da sua condição. E não é assim tão frequente nós vemos isso acontecer. Ele sabia que ele estava desesperado. E há algumas pessoas que não percebem o seu próprio desespero. E por isso também não clamam. Mas o cego Bartimeu percebeu o seu desespero e clamou. E clamou, e clamou, e clamou, e clamou. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Filho de David, tem misericórdia de mim. O desespero, mas a confiança também. Ele sabia no seu íntimo que Jesus o podia salvar da sua condição. Mais do que ser curado, ele foi salvo. E Jesus disse-lhe: a tua fé te salvou. A fé em Jesus, a fé em Cristo, salva-nos da nossa condição desesperada. E nós temos que ter consciência da nossa condição desesperada. Temos que ter consciência. Se não tivermos consciência da nossa condição desesperada, se não tivermos consciência de que sem Deus nós estamos completamente perdidos, se não tivermos essa consciência, nós também não vamos clamar, nós também não vamos tomar uma decisão e a nossa vida vai continuar nesse registro. Não vamos sair da cepa torta, como o povo diz. Mais uma vez, temos que pensar na nossa condição. Em Romanos 3, diz que Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. É assim para todos os que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas pela sua bondade imerecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas por causa da sua bondade, que ninguém merece, Deus os torna justos. Deus os torna justos gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os liberta do poder do pecado. Como é que nós temos acesso a isto? O que é que nós precisamos? De fé. Precisamos da fé do cego Bartimeu. Sabem, a fé não é nada. Quer dizer, a fé é eu levantar a minha mão em desespero. Não é? A fé em si mesmo, só a fé pela fé, não é nada. Não é? A fé é válida porque é colocada em Cristo. É só por Cristo que a fé vale alguma coisa. Senão podíamos ter a fé que quiséssemos, no que quiséssemos. E toda a gente tem fé e põe a sua fé em alguma coisa. Mas é uma fé vazia se não for colocada em Cristo. Há pessoas que põem a fé nos líderes religiosos. Há pessoas que acham que são os líderes religiosos que vão mudar a sua vida. Há pessoas que põem a sua fé em si próprias, nas suas capacidades. E depois ficam frustradas. Ou se calhar até conseguem fazer muita coisa, mas depois chegam ao fim e nada disso vale nada. Porque esta fé em nós próprios, por muito bons, por muito capazes que nós sejamos, por muito boas capacidades que nós tenhamos, nunca vai produzir vida eterna. Nunca nos vai dar acesso à vida eterna. Só a fé em Cristo é que nos dá a vida eterna. E vamos lembrar o que é que significa fé. Fé, crença, confiança, fidelidade em Cristo. Crença em Cristo, confiança em Cristo e fidelidade a Cristo. Isso é fé. Não havendo fidelidade, podemos ter os arrepios na espinha que quisermos. Isso não é fé. Okay? Podemos crer com toda a força, eu vou acreditar com muita força. Se não houver fidelidade, isso não é fé. É fezada. A fé tem que se materializar numa vida de obediência, senão não existe. Como eu disse, a fé é um estilo de vida e é isso que vemos na palavra de Deus. A fé dá-nos confiança de que Deus vai fazer o melhor. A fé
mantém-nos no caminho. A graça de Deus mantém-nos no caminho por meio da fé. Jesus disse muita coisa e às vezes, nesta questão da fé, tira-se muita coisa do contexto. Tira-se muita coisa do contexto. E vamos esclarecer aqui uma coisa. É importante falar disto, porque há alguns ensinamentos que têm distorcido a verdade da palavra no que diz respeito à fé. E muita confusão que anda aí tem a ver com um mau entendimento daquilo que é a fé. E é um mau entendimento de quem Deus é também. Vamos por partes. Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, esta palavra é uma palavra um bocado antiga e às vezes não lembra-nos assim. Às vezes lembra-nos coisas que foram lamentáveis na história da Igreja. Mas é uma heresia. É esta palavra que tem que se usar. É uma heresia. É um ensinamento falso. E esse ensinamento falso diz... Porque Jesus disse isto. Ele disse que tudo o que pedíssemos em seu nome, Ele o faria. Então, se nós pedirmos, Deus é obrigado a fazer. Não tem hipótese. Deus não tem hipótese. Tem que fazer. Porque se não fizer, Ele é mentiroso. Porque Ele disse que faria tudo o que nós pedíssemos. Então nós podemos pedir o que quisermos. Se pedirmos com fé, é garantido. É o chamado Evangelho da Prosperidade, ou Teologia da Prosperidade. Diz assim, é assim mais ou menos. Queres um carro? Queres 2? 3? Casa com piscina? Ganhar o Euromilhões? Pode ser? Então olha, pede. Pede com fé e Deus não tem hipótese. Deus não vai ter hipótese. Encosta Deus à parede e Ele não tem hipótese porque Ele disse que ia dar tudo aquilo que se pedisse em seu nome. Portanto, é só pedir. Não estás a ter, não tens fé. És fraquinho. Tens de ter mais fé. Para conseguires tudo o que tu queres. A tua vida está a correr mal financeiramente. Pede a Deus para te dar muito dinheiro. Não estás a ter, não tens fé. Quem tem fé, tem. Atenção, irmãos. Em todas as falsidades há coisas verdadeiras. A gente não pode mandar o bebé fora com água suja do banho. Estão a perceber a imagem? Temos que ter cuidado, porque Deus também, sim, Ele promete de facto que vai cuidar de nós. Ele diz que se nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. As coisas, o vestir, o comer, tudo isso, Ele vai cuidar de nós. Deus cuida de nós. Não é? E de facto nós devemos pedir com confiança de que Deus vai cuidar de nós. Pedir o que precisamos. Mas reparem que se nós seguirmos este ensino, se nós acharmos que Deus só não nos cura porque nós não estamos a pedir com fé, e quem não é curado é porque não tem fé suficiente para pedir, então, por este raciocínio, então ninguém que tivesse fé devia morrer. Ninguém morria. Não é? E quem morria devia ressuscitar, porque os outros pediam também com fé. Não é? Se Deus não me cura porque eu não tenho fé, e se Deus me cura porque eu tenho fé, então, por essa ordem de ideias, eu nunca morria se eu tivesse fé. Nunca morria. Assim, ou das duas uma. Ou não há ninguém com fé, ou então há pessoas aí que, se calhar, que nós não conhecemos e que nunca morrem. Então aí há 500 anos, 600 anos, não é? Porque tiveram sempre fé e foram sempre pedidos para Deus os curar e pronto, está feito. Quem ensina este tipo de ideias esquece de ler o resto da Bíblia. Não é? E não é preciso ir muito longe, basta ir um bocadinho mais à frente, a João 15. Nós lemos João 14. Vamos um bocadinho mais à frente, a João 15,
E Jesus diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Uma palavrinha muito pequenina aqui que faz muita diferença. É a palavra se. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, se as palavras de Jesus estiverem em nós, eu não consigo imaginar alguém que tenha as palavras de Jesus em si e que peça a Deus que ande a orar por uma casa com piscina, um palacete e 3 carros. Não consigo. Não vejo Jesus. Quando é que Jesus pediu uma casa com piscina a Deus? Quando é que Jesus disse: Pai, manda aí um banquete, né? Manda aí sei lá, o que é que eles... uma tenda. Uma grande tenda. Né? As pessoas naquele tempo também precisavam, também tinham desejos por luxo, não é? Por luxo. Quais eram os luxos daquele tempo? Nunca vemos Jesus a pedir. Aliás, ele disse foi aos seus discípulos: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm covis, os pássaros têm ninhos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse isso aos discípulos para lhes dizer: olha, e é assim. É assim muitas vezes. Ele também disse que quem o seguisse ia ter o que precisava. Também disse isso. Não é? E no fim, disse ele, depois de dizer, vai ter 100 vezes mais do que aquilo que deixou, e no fim a vida eterna. E isso é o mais importante. Agora, nós podemos pedir uma casa com piscina. Eu tenho que abrir aqui uma ressalva. Há uma condição. Nós podemos pedir casa com piscina, podemos pedir 2 carros, 3 carros, 4 carros, mas há aqui uma condição. É se nós estivermos a pedir isso para servir a Deus e para servir os outros. E depois Deus vai decidir. Mas pode-se pedir isso. O problema aqui é a motivação com que nós pedimos. Tiago diz assim: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque nada pedis. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes nos vossos deleites. Qual é a nossa motivação a pedir o que pedimos a Deus? É para engordarmos? É para gastarmos nos nossos próprios prazeres? Diz a palavra de Deus que Deus não dá nada. Deus não honra isso. Deus não recompensa o egoísmo. Deus não recompensa a cobiça. Devemos pedir, mas pedir para sermos uma bênção com aquilo que Deus nos dá. Para que é que tu tens aquilo que tens? É uma boa questão. Para que é que eu tenho aquilo que eu tenho? Para que é que eu tenho aquilo que eu tenho? Para que é que Deus me dá mais do que o que eu preciso? Porque nós temos muito mais do que nós precisamos, irmãos. Muito mais. Nós achamos que não. Mas vamos até a África. Vamos até alguns países da África, algumas zonas da África. Vamos até a Ásia. Vamos até a Índia. Vamos até zonas onde as pessoas vivem com menos de $1 por dia. Vamos pôr as coisas em perspectiva. E vamos perceber o que é que nós temos. Estas pessoas olham para nós e veem o quê? Luxo, riqueza. Não é? É pôr as coisas em perspectiva. Nós temos muito mais do que precisamos. Muito mais. Muito mais. E para que é que nós temos isso? Para que é que Deus nos dá isso? Já vimos que Deus não honra o egoísmo. Não é para... Deus não nos dá aquilo que nos dá para nós... somente para o nosso conforto. Ele também cuida de nós. Ele também quer... É verdade, Ele também nos dá muitos mimos, não é? Mas nós não somos o fim das coisas. Não é suposto, não é assim no reino de Deus. Não é assim no reino de Deus. O que Deus nos dá é para nós o servirmos com aquilo que temos. É para nós servirmos os outros com aquilo que temos. E se for essa a nossa atitude, provavelmente,
vamos ter muito mais do que até podíamos imaginar. Provavelmente. Não é certo. Sabem porquê? Porque às vezes Deus diz não. E Deus tem todo o direito de dizer não. Deus não é obrigado a fazer nada daquilo que tu achas que Ele deve fazer. Daquilo que eu acho que Ele deve fazer. E quando Deus diz não, é não. E é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mais uma vez, vamos ver o modelo de Jesus. Não é? O que é que Jesus disse lá no Getsemane, quando Ele orou antes de ser crucificado? Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus, na sua humanidade, preferia que houvesse outra maneira, mas conformou-se com a vontade do Pai. E isso é um modelo para nós, é um exemplo para nós. Para nos conformarmos com a vontade do Pai quando a vontade do Pai for não. Isso não é para ti, isso não é bom para ti. Irmãos, e deixem-me dizer-vos, há pessoas que se tivessem mais do que o que têm, deixavam Deus para trás, na hora. Na hora. Não é, quer dizer, ninguém sabe, só Deus é que sabe isso. Não é? Mas é verdade que nós vemos exemplos disso acontecer. Não é? Pessoas que são abençoadas, em vez disso, de se aproximarem de Deus, não. Tem um efeito contrário. Em vez disso produzir gratidão e uma vida de mais fidelidade, produz o contrário. Produz uma vida focada nas riquezas, focada na abundância, focada nisto, focada naquilo. Não é? Focada em coisas temporais. Então, irmãos, para terminar, é para isto que nós somos chamados, para uma vida de fé, fé que é confiança, fé que é fidelidade, fé que é crer, sim, mas com tudo isso à volta. Pistis. E o nosso propósito, enquanto filhos de Deus, é viver assim. Este é o nosso propósito, viver confiando em Deus. Viver confiando em Deus. Confiando em Deus, irmãos. Muitas vezes nós não entendemos o que é que Deus está a fazer, o que é que Deus quer, o que é que Deus quer, o que é que Deus tem em mente, não entendemos. Sim, e fé é viver assim. É viver confiando, mesmo nessa circunstância, mesmo quando não entendemos. Porque senão não era preciso fé, irmãos. Se fosse para ser tudo óbvio, tudo fácil, tudo evidente, se fosse para termos o controle das coisas, não precisávamos ter fé. A fé, Deus dá-nos esse dom da fé para nós podermos confiar nele e para podermos caminhar mesmo quando não vemos nada à frente. Como Abraão, não é? Que é chamado o pai da fé. Não é? Quando Deus o chamou lá no capítulo 12 de Gênesis, não é? Que disse, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te vou mostrar. E ele foi. E connosco, nós somos chamados a viver assim. Não é? Não estou a dizer que agora temos que sair daqui e ir para... E pegar nas malas e ir para um sítio qualquer, não é? Que não sabemos onde é que vai ser, necessariamente. O que eu estou a dizer é que na nossa vida, muitas vezes não vamos ver, não vamos perceber, mas temos que confiar, somos chamados a confiar. E o justo, pela sua fé, viverá. O justo, pela sua fé, viverá. Aqueles que têm Jesus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que colocaram a sua fé em Cristo e que vivem uma vida de fidelidade, um estilo de vida de fidelidade, vivem por isso. Vivem assim. E isso é que glorifica a Deus. Né? Assim Deus é glorificado na nossa vida. Através de uma vida de fé. Deus tornou-nos justos por causa de Cristo. Não é que houvesse alguma justiça em nós. E agora, enquanto justos, é suposto que vivamos pela fé. Amém? E quando tivermos que caminhar sobre as águas, que há alturas na nossa vida que temos mesmo que caminhar sobre as águas, e possamos nos lembrar disto. Às vezes vem o medo, a gente afunda-se, mas Jesus vai lá e pega em nós. Não é?
E vamos também lembrar-nos da nossa condição, como precisamos desesperadamente da graça de Deus na nossa vida. Todos nós somos todos Bartimeus. Todos Bartimeus. É bom que a gente entenda que somos. E que não andemos a pensar que conseguimos fazer alguma coisa sozinhos. Não conseguimos. Alguma coisa de válido e de frutífero. Vamos ficar de pé.